Oi, gente. Eu vou começar por embryo, porque pra mim tá sendo. Não é difícil, mas é muita coisa, tá? Basicamente, todo aquele processo de iniciação da fecundação, como é que acontece, quando que o gameta ele passa a se transformar em um embrião, tudo isso, tá? Então, eu vou começar por isso, beleza? Então tá, o processo de fecundação. Eu vou ler o que eu tenho, o que eu escrevi, e eu vou passar nas minhas palavras, beleza? Então, a fecundação, a primeira semana do desenvolvimento embrionário, é a sequência de eventos que se inicia com o contato do espermatozoide, seja ele, né, X ou Y, não vamos determinar pelo sexo, com o oócito. O oócito é o que a gente chama, o óvulo, eu aprendi, que a gente só chama ele de óvulo quando ele já está fecundado. Antes do espermatozoide estar dentro, a gente chama oócito, tá? Ou ovócito, que é o que a gente chamava. Mas oócito, ovócito é a mesma coisa. Então, ele inicia o contato do espermatozoide com o ócito e termina com a fusão dos núcleos desta célula. Por quê? Tanto o ócito tem um núcleo de material genético da mãe e o espermatozoide tem também um núcleo na sua cabeça, né? Com o material genético da mãe. Então, termina essa fecundação quando os dois núcleos se fundem e se tornam um só, para que dentro daquele oócito o material genético se funda em um único núcleo e aquela célula se transforma em uma só, beleza? E aí vai ser passada a chamar de óvulo, e aí aquele óvulo já estará fecundado, então, portanto, terminará a fecundação. Então, a fecundação inicia com o contato do espermatozoide e o oócito até que os núcleos dos dois componentes se fundam, se tornem um só e passe então a ser um óvulo, ok? Então, quando existe a ejaculação, aquele espermatozoide ele não está pronto para fazer a fecundação no ócito. Ele precisa passar por um processo que dura 7 horas, que se chama capacitação. O quais 7 horas? Toda viagem, toda a natação que ele vai fazer do canal vaginal até o lugar que ele tem que ir, até o encontro do ócito, demora em torno de 7 horas. Nestas 7 horas, ele vai passar pelo processo de capacitação, que é a primeira etapa. Então, o que acontece? Nessas 7 horas, ele precisa se soltar do sêmen, porque quando existe ejaculação, não tem só espermatozoide, tem algumas outras substâncias juntos do espermatozoide que compõem o sêmen, água, alguns nutrientes ali, algumas substâncias. E essa capacitação é todo o desprendimento do espermatozoide desse restante que faz que existe do componente do sêmen. Após essas 7 horas, quando ele entra, porque ele precisa ter uma resistência física mesmo, para que ele chegue até o ócito. Quando ele encosta a cabecinha dele no ócito, ele tem uma pontinha, tem a cabeça do espermatozoide, ele tem uma pontinha. Essa pontinha, que é responsável por perfurar o ócito, é o acrossoma. Dentro do acrossoma, existem enzimas que elas vão ser responsáveis por degradar ali, conseguir fazer a perfuração, né? Degradar ali a parede, a primeira parede de encontro do ócito, tá? Então, ele tem enzimas ali que são liberadas quando encontra, ele se rompe esse acrossoma e ele libera essas enzimas para fazer a perfuração. Essa perfuração, essa liberação dessas enzimas se chama reação acrossômica. Então, a primeira coisa que ele vai ter que precisar perfurar, ele vai ter que passar pelas células da corona radiada. Aqui, vou tentar mostrar. Aqui é um óvulo.
Putz, senhor. Uf. Isso, aqui é um óvulo. Essas várias bolinhas em volta é a corona radiada. Quando o espermatozoide encostar nessa corona radiada, ele vai soltar aquelas enzimas para que ele bata a cabeça ali na zona pelúcida, que é o que está a proteção, uma capa dura que está em volta da própria membrana plasmática do oócito, ok? Então, essa zona pelúcida, ela tem uma propriedade como se fosse uma bolha, sabe? Quando ele entrar, ele vai permitir só a entrada de um espermatozoide e depois ela se fecha, ela volta à estrutura original. Nessa zona pelúcida existem proteínas, ok? Dos 200 milhões de espermatozoides que são liberados na ejaculação, apenas 2 milhões que acabam sobrevivendo, seja por condições de temperatura, seja pela localização onde que eles ficaram, seja por deficiências na cauda natatória do espermatozoide, né, no flagelo, ou seja porque pela velocidade, né, porque isso vai depender das substâncias, da medicação, da saúde do homem, né, apenas 2 milhões conseguem, e que também não são mortos pelo pH vaginal, que é ácido, porque ele é propriamente ácido para matar aquelas substâncias que estão ali presentes, né? Para manter a flora vaginal saudável, apenas 2 milhões conseguem, então, passar para dentro desse até em direção ao útero. Só que quando chega até a zona pelúcida, depois que passa essa corona radiada do ovócito, apenas um. Existem várias proteínas na zona pelúcida, que elas têm o nome de ZP3. É como se fosse, vamos pensar numa forma, vamos pensar que a proteína tem uma forma de triângulo. Sabe quando a gente era criança que a gente encaixava as formazinhas nos lugares certos? Então, vamos pensar que na zona pelúcida tem vários triângulozinhos vazios, ok? Essa zona pelúcida ela tem isso, que é justamente do formato do encaixe de um espermatozoide, ok? Existem várias proteínas que têm o mesmo formato do encaixe de um espermatozoide. Quando um espermatozoide, só um, ele acontece esse encaixe e o ovócito entende que aconteceu um encaixe, um conseguiu entrar e entrou para dentro, passou a zona pelúcida e entrou para dentro da membrana plasmática do oócito, vai acontecer uma reação, que é a reação de zona, onde todas as outras, onde a zona pelúcida ela se fecha para que não aconteça a poliespermia. Ou seja, para que somente um, tá? Senão aconteceria vários problemas, aí nem acontece a fecundação, para que somente um espermatozoide consiga entrar dentro do oócito e assim fecundar. Então, só um pode, ok? Só um pode. Uma proteína de tipo encaixe, beleza. Ok. Aí, vamos para as fases da fecundação. Então, primeiro, como eu já tinha dito, a passagem do espermatozoide pela corona radiata, onde ele solta as enzimas, tá? E aí, essa vai ser a reação acrossômica. Depois, a penetração do espermatozoide na zona pelúcida através da proteína ZP3, por questão de encaixe. Depois, quando o espermatozoide já está lá dentro, acontece a fusão das membranas do oócito e do espermatozoide. E aí acontece a formação do pronúcleo masculino. O oócito termina sua meiose e forma o pronúcleo feminino. Então, retomando. Primeiro, tá? Primeiro de tudo. O espermatozoide, ele faz
a passagem pela corona radiata, tá? Para atravessar essa camada, ele usa as enzimas do acrossomo, e que é o acrossomo, que é a pontinha da cabeça do espermatozoide, que contém hialuronidase, que é uma das enzimas, e proteases. Essas enzimas eles vão separar as várias células da corona radiata, permitindo essa passagem, e aí ele vai encontrar a zona pelúcida. Nessa etapa, acontece a ligação do receptor da proteína ZP3. A zona pelúcida possui proteínas, né, que eu já falei, e a mais importante para a fecundação é a ZP3. Existe a ZP1 e a ZP2, mas a ZP3 é a que faz essa questão do encaixe. Ela funciona como um receptor para o espermatozoide. Quando o espermatozoide liga na ZP3, ocorre reação acrossômica. Isso faz o espermatozoide liberar enzimas que digerem a zona pelúcida, então permite a passagem, tá? Então, tem enzimas tanto para passar na corona radiata, tanto e também para passar, tá, na zona pelúcida, tá? Essa liberação de enzimas, como eu já tinha falado antes, é a reação acrossômica. A fusão das membranas do ósseo do espermatozoide, que eu disse que formaria o pré-masculino e o pré-feminino, ela é mais complicada, porque depois de atravessar a zona pelúcida, ocorre a fusão das membranas celulares, ou seja, a membrana do espermatozoide, porque óbvio tem material genético no espermatozoide, então existe também uma membrana plasmática dentro dessa célula, porque o espermatozoide é uma célula, mas a membrana do ócito, elas se unem. Nesse momento, o núcleo do espermatozoide entra e o centríolo do espermatozoide entra também. O centríolo era aquele agente responsável por fazer as divisões. Então, o centríolo é importante por quê? Porque ele ajudará na divisão celular do embrião. Então, os centríolos, eles serão originados do espermatozoide. Quando o ócito termina a meiose, tá? O ócito que foi ovulado, tá? Ele já é um óvulo. Ele está parado em metáfase da meiose 2. Lembra das fases da meiose? Ok. Quando o espermatozoide ele entra, ele estimula o término da meiose. Porque para um oócito estar... para que ele esteja pronto para ser ovulado, para que ele esteja pronto para ser fecundado, ele precisa estar naquela fase da meiose. Então, quando ele está ali fazendo a meiose, quando o espermatozoide entra, o espermatozoide fala, ó, pode parar de fazer a meiose. Então, ele estimula o término da meiose. E o que acontece? Ocorre a conclusão da meiose 2, do oócito, e então, surge a formação do óvulo verdadeiro, porque daí ele já vai servir só para fecundar, ele está pronto. E surge também o segundo corpo polar. Os corpos polares são células pequenas que servem para eliminar cromossomos extras, tá? Qualquer deficiência ali, que tem gente que nasce com XX, quando, mesmo que seja XY ou XX, existem pessoas que vêm com um X a mais ou Y a mais. Isso, na maioria dos casos, a gente só usa um X para expressão gênica física. Mas podem acontecer mutações gênicas após que não são eliminadas nesse momento, que podem causar alguma síndrome, como a gente já sabe das trissomias, enfim. Então, essa formação dos pré-núcleos. Depois que o espermatozoide entra e acaba então a meiose 2 e se forma um óvulo verdadeiro, existem dois núcleos separados. O pré-núcleo masculino, que veio então, o flagelo se solta e sobra ali o núcleo masculino. E sobra também o núcleo feminino, que já estava ali no ócito, né? O pré-núcleo masculino, formado a partir do núcleo do espermatozoide, o pré-núcleo feminino, formado a partir do núcleo do ócito. Esses dois núcleos começam a aumentar de tamanho e se aproximar um do outro, tá? E o que acontece? Essa fusão é chamada de singamia. Aqui acontece o pré-núcleo masculino e o pré-núcleo feminino se unem.
E aí acontece o núcleo do zigoto. Agora a gente tem um zigoto diploide, porque o material genético do espermatozoide a gente chama de células sexuais. Porque as células sexuais, elas têm 23 cromossomos. Então, elas precisam se unir para formar uma nova vida com 46 cromossomos. Então, agora, um espermatozoide com 23, haploide, célula haploide, e outra célula haploide, que é o ócito, se forma, juntam os núcleos, se forma o núcleo do zigoto, volta a ser uma célula com vida diploide, 46 cromossomos, 23 do pai, 23 da mãe. Então, os resultados da fecundação. Resultando, né, na restauração do número diploide, porque antes era 23, 23, restauração do número diploide volta a existir. Essa variabilidade genética, né, que é o resultado da fecundação da questão da embriologia humana, né? Então, o resultado da fecundação é realmente uma variabilidade genética da mistura dos cromossomos maternos e paternos. Isso gera diversidade genética humana. A determinação do sexo, a gente já sabe que o óvulo, ele carrega somente o cromossomo X, tá? Somente o cromossomo X, ou seja, e existem espermatozoides que carregam o cromossomo Y e cromossomo X. Obviamente, sabemos que ou é XY ou é XX. Se um dos cromossomos for X, menina. Se um dos espermatozoides for X, menina. Se um dos espermatozoides for Y, menino. Já sabemos disso. Tá? Espermatozoide define o sexo. E aí acontece a clivagem do zigoto. Quando o óvulo já está pronto, já é óvulo, já não é um óvulo verdadeiro, quando ele já está pronto, acontece a clivagem, que é, ou seja, ele precisa ser dividido e formando até virar um embrião. Começa o processo chamado de clivagem, que são as divisões mitóticas rápidas. Por que rápidas? Porque isso são questões de dias. São dias, ok? Dias. Então, onde que vai acontecer isso? O óvulo, ele vem de onde? Do ovário. Beleza? Ele vem, o espermatozoide vai até lá, entra, forma lá. Isso acontece na tuba uterina. Divide em 2, divide em 4, divide em 6, 12, 36. O número de células filhas que estão dentro desse óvulo, ele vai aumentar. Ele vai aumentar, vai fazer várias divisões mitóticas, mas ele não vai aumentar de tamanho. Por quê? Porque ele ainda está cercado pela zona pelúcida. Ele ainda está cercado pela zona pelúcida. Quando não tem mais espaço para que aconteça mais divisões, quando não tem como mais fazer divisões mitóticas, a gente já chegou no nível limite de divisões mitóticas permitidas enquanto ainda existe a zona pelúcida, nós vamos passar a chamar este óvulo de mórula. E o que vai acontecer? Vai entrar um líquido dentro desta mórula, que está com as células filhas dentro, muito apertadinhas, juntinhas, para que ela empurre essas células filhas juntinhas e apertadinhas e encha de líquido esse espaço entre essas células filhas para que ela consiga romper, aumentar de tamanho. Como que vai funcionar? Tá? Então, retomando, existe o processo de clivagem, 2, 4, 6, 8, vai até 32 mais ou menos. Essas células filhas, as pequenininhas dentro do óvulo que eu tinha falado, são os blastômeros, ok? No estágio da clivagem, o embrião vai se dividindo, e isso acontece enquanto o embrião viaja pela tuba uterina.
beleza? Quando acontece isso, os blastômeros, lembra que eu falei que eles estão juntinhos, agarradinhos? Eles começam a se unir fortemente, porque acontece uma compactação no terceiro dia, ali antes de se formar a mórula, tá? Antes de ser denominada mórula, existe aquela compactação, as células externas ficam mais achatadinhas, as internas começam a ficar mais arredondadas, isso começa a separar dois grupos celulares diferentes, tá? Tá entendendo? O núcleo, né? Compactação. Quando chega no máximo das 32 blastômeros, que são as células filhas dentro do óvulo, existe a formação da mórula, que é a classificação do máximo. Máximo, já não dá. Quando o embrião chega aproximadamente a 32 células de blastômeros. Isso recebe o nome de mórula. Chamada assim porque parece uma amora, tá? Nessa fase, o embrião chega no útero. Chega no útero, tá? Ele recebe essa nutrição. Lembra que eu disse que ia entrar um líquido dentro para que aconteça esse afastamento dos blastômeros? Se chama leite uterino. Por que leite? Porque existe aquele papel de nutrição, mas não é algo branco que dá para tomar, não, é uma coisa de nutrição, porque serve para nutrir. Esse leite uterino, que é uma secreção do endométrio, tá? Rica em glicogênio, proteínas, nutrientes, para justamente formar aquele embrião, acontece então a formação do blastocisto, porque aquele líquido entra naquelas células apertadinhas da mórula e começa a afastar. Quando tu tá vendo que existe um espaço, se pedir para identificar numa prova, tu tá vendo que existem agora, depois da mórula, existe agora um espaço que dá para ver branquinho entre as células, entre os blastômeros, e então esta mórula passa a ser chamada de blastocisto. Isso no quarto dia após a fecundação já, tá? Então, o líquido uterino começa a entrar entre as células. Isso forma as cavidades blastocísticas, uma cavidade cheia de líquido dentro do embrião. Agora ele passa a ser chamado de blastocisto. Quando o leite uterino entra, ele passa a ser chamado de blastocisto. A mórula passa a ser chamada de blastocisto. Então, esse blastocisto, ele possui partes, tá? Ele possui partes. É uma bolinha com vários pontinhos, que vamos imaginar que são os blastômeros. Antes que estavam juntos, agora aumentou um pouquinho de tamanho e tem líquido entre essas várias bolinhas, tá? Existem pedaços deste blastocisto. Existe o trofoblasto, que é a camada externa das células dos blastômeros, tá? Qual que é responsável? Ele forma a placenta, tá? E ele vai participar da implantação no útero. Tá vendo essa camadinha azulzinha ali? Esta camada aqui é o trofoblasto. Essa camadinha azulzinha em volta é o trofoblasto. E dentro disso, dentro do embrião, agora embrião, né? Mas dentro do blastocisto, tem a camada de fora, tá? Que é esse trofoblasto, que vai formar a placenta, vai participar da implantação do útero, e aqueles anteriormente blastômeros, que eram as células filhas, os pequenos pontinhos dentro da célula, eles vão participar, eles vão formar uma massa interna de células, tá? Que eles vão ficar ali num cantinho, vão se agrupar num cantinho, e a função é usar daquela massa mesmo, tá? Daquele material genético, daquela massa de células, para formar o embrião propriamente dito. Essa massa, cada uma delas, tá? Cada pontinho são os blastômeros. A massa de antes blastômeros agora passará a se chamar embrioblasto. Ou seja, o bebê virá do embrioblasto. Então, as estruturas do próprio blastocisto, que é o quê? Que é a mórula com o leite uterino, ele tem 3 pedaços. O blastóforo, não, o
trofoblasto, que é a parte que vai dar origem à placenta, e as anteriores células filhas antes do blastômeros, que fazem parte daquela massa, agora formarão uma massa que se chamará embrioblasto, que dará origem assim, então, o bebê. Porque tu pensa, o que é a placenta? É o que envolve o bebê, né? Quando a mulher tá grávida, tu pensa, a placenta é o que envolve o bebê. Sim, mas o que vai dar origem à placenta? Pensa agora no óvulo. Pensa que dentro aqui tem uma massa, o embrioblasto, que vai dar origem ao bebê. Em volta tem o trofoblasto, que é propriamente a camada de células que está em volta deste óvulo. E o que vai acontecer? Aqui vão acontecer várias divisões mitóticas para que o bebê comece a ser formado e vai aumentar. Barriga. Vai dar origem à placenta, ok? Então, o blastocisto, ele possui o trofoblasto, que é a camada interna, o embrioblasto, que é a camada interna, e a cavidade blastocística, que é o espaço. A cavidade blastocística é o espaço dentro do blastocisto que tem para o embrioblasto crescer. É o espaço vazio. Aqui o início do embrioblasto, que vai crescer e se formar um embrião dentro dessa cavidade blastocística. Ok, ali está a formação do embrião. O início da implantação, como é que vai funcionar? O blastocisto começa então a cair, porque ele começa a pesar e ele vai cair para o útero. Nessa etapa ele já caiu para o útero. O que ele vai precisar? Ele vai precisar aderir ao endométrio. Quando tu pensa no útero, vamos desenhar um útero aqui, imagina. Tu pensa que o embrião ele vai descer daqui e vai colar ali numa parede, porque tu pensa que é uma coisa lisa. Não, não é. Tu vai pensar que é várias rugosidades, assim, ó. Como se fosse uma anêmona. Vai ser assim, ó. A parede do útero, aqui tá o útero. A parede do útero é assim, ó. O embrião, ele vai colar aqui na portinha. Vai acontecer umas coisinhas. E ele vai ter que chegar aqui, ó. Ele vai se enfiar dentro de uma das cavidades da parede do endométrio, para que ali ele comece a crescer e ocupar. A placenta sim ocupa o músculo do miométrio, né, ali do endométrio, mas o embrião não. O embrião ele está numa das cavidades aqui do útero, beleza? Então, o endométrio ele é revestido, é o revestimento interno do útero. Essa adesão é começada pela implantação, agora chamada de implantação, antes chamada de nidação, mesma coisa. E aí vai acontecer a produção de hormônios. O trofoblasto, lembra que é a camada de fora do embrião, camada de fora do blastocisto? Ele começa a produzir gonadotrofina coriônica humana. Quando a gente vai fazer o exame do beta-HCG, o exame é beta-HCG, o nome do hormônio que o trofoblasto produz, que é a camadinha de fora do blastocisto, que eu te mostrei em azulzinho. Ele começa a produzir, as próprias células do trofoblasto começam a produzir um hormônio, gonadotrofina coriônica humana, que é o HCG, que é o hormônio da gravidez. Quando que vai aparecer HCG no meu sangue e eu não tô grávida? Quando eu tiver com câncer de ovário, por exemplo, que é uma das possibilidades. Então, o que o HCG faz? Ele vai manter o corpo lúteo, tá? Ele vai manter a produção de progesterona e ele vai impedir a menstruação, de primeiro. É o que esse hormônio vai fazer. Esse hormônio é detectado no teste de gravidez. E o que acontece no ovário? Tá. Etapas. Então, depois da nidação, depois da entrada do embrião nas paredes uterinas, da adesão inicial do blastocisto, penetra mais profundamente no tecido uterino para estabelecer a conexão necessária com a circulação materna. Ele precisa se acoplar justamente ali no tecido materno, no tecido da mãe do útero, para que ele tenha, então,
tudo necessário para nutrir ele enquanto isso funciona. Garantindo então suporte para o desenvolvimento do embrião, beleza? A gente vai até aí hoje, porque é o que eu aguento. Linha do tempo completa com uma revisão básica do ciclo do ovário. Pensa nas duas bolinhas, pensa útero, trompas uterinas, conexão, ovários. Bolinhas, um sachêzinho cheio de bolinha de gude, pensa, eu adoro pensar num sachêzinho. Sachêzinho com bolinha de gude. Folículo primário antes, nascemos, início do desenvolvimento do ócito. Nascemos com os folículos primários. Folículo em crescimento aumenta de tamanho, folículo maduro, que é o que está pronto para evolução. Para ovulação, o ócito é liberado. O corpo lúteo é o que produz a progesterona e o estrogênio para que a gente ovule. Se não houver gravidez, o corpo lúteo é a caminha de sangue que quando nós ovulamos o útero produz para que caso fôssemos receber o embrião não cevar, ele fica ali acopladinho naquela camadinha, corpo lúteo formado para que, justamente um bercinho, para que o embrião tenha uma proteção, esteja segurando, para que ele não saia, né, simplesmente na tua calcinha. Se não houve a gravidez, se o corpo não viu que está soltando o HCG, se o corpo não soltou o HCG, o corpo lúteo formado na ovulação vai se degenerar e aí vem a menstruação. Depois que o embrião entra acoplado na parede uterina do bebê, como é que surge o cordão umbilical, como é que ele começa a se desenvolver, quando é que ele sai daquela coisa e vai pro útero, isso fica para uma próxima aula.